Olá, alunos, sejam bem-vindos de volta, voltando de férias, acabou a moleza e estamos na reta final do curso de vocês. Bom, e hoje nós começamos uma nova disciplina, a D23, Legislação Educacional. E estamos aqui com o professor Palma, responsável pelo conteúdo, para conversar um pouquinho com vocês, falar um pouquinho do que vai ser essa caminhada por esses estudos. Professor Palma, bem-vindo, obrigado pela presença. A palavra é sua para falar com os nossos alunos. Eu que agradeço e quero inicialmente dar minhas boas-vindas aos alunos e nós vamos trabalhar aqui a questão da legislação, que é o primeiro conteúdo desse último módulo do curso, que está dedicado à gestão. Gestão tanto para a direção, enfim, para a administração escolar de um modo geral, mas também para a sala de aula. Então é isso que nós vamos conversar. Bom, Paulo, você tocou em alguns pontos que são importantes para a nossa conversa, porque quando nós falamos gestão na pedagogia, muitos pedagogos vão dizer assim, mas eu não quero ser gestor, eu não quero ser coordenador, eu não quero ser diretor. E você tocou num ponto importante, né? Sala de aula. Quer dizer, ser pedagogo é eminentemente ser gestor. Sim, o conceito de gestão hoje está ampliado. Antigamente, se falava em gestão pensando exatamente na administração escolar. E aí era para o diretor, para o supervisor, enfim, naquela época inspetor, enfim, esses eram os que estavam preocupados diretamente com a gestão. Só que esse conceito está muito ampliado e hoje nós falamos também na gestão da sala de aula, que é a responsabilidade do professor ou dos professores que estejam atuando nas diferentes disciplinas que compõem um curso na educação básica, por exemplo, tanto no caso da educação infantil, como no ensino fundamental, como no ensino médio. Aí a diferença é apenas de tamanho. É evidente que as questões que são colocadas na educação infantil não são as mesmas que você vai ter depois no ensino fundamental, principalmente nos anos finais do ensino fundamental, e também no ensino médio, principalmente no ensino médio. Justamente. Bom, então aí a gente já começou a ver que é super importante que o pedagogo tenha conhecimento com legislação, que ele conheça a legislação. Por que essa disciplina é tão importante para esse curso? Bom, legislação, na realidade, vai até além do campo da educação. Na realidade, interessa conhecer legislação tanto professor, como gestor, como funcionários da escola, como pais e os próprios alunos. Por quê? A legislação no Brasil, que é muito ampla, e nós vamos ver durante o curso, ela é um instrumento que a sociedade tem, de um modo geral, para acompanhar como é que a política educacional está sendo desenvolvida. Quer dizer, no Brasil, a educação é legislada, fundamentalmente. Não é assim em todos os países, né? Mas aqui nós temos realmente, e o próprio conteúdo do curso, da disciplina, vai mostrar como é muito ampla e vasta a legislação. Você começa com a Constituição Federal, a atual de 1988, que já foi emendada várias vezes, e no caso da educação, pelo menos em 3 vezes. E os alunos vão ter oportunidade de conhecer essas emendas que têm uma relação direta com a educação, como é o caso da emenda 14, 96, que foi a primeira alteração. A Constituição está fazendo 30 anos, ela é de 88. Já em 96, portanto menos de 10 anos, tivemos a primeira alteração, que foi a 1496, que vai permitir, inclusive, que a partir dela você tenha condições de criar o Fundef, que também é um texto que está no nosso curso, né? O Fundo para o Desenvolvimento da Educação e Valorização do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério. Esse foi um passo muito importante, que foi dado lá já, ainda no governo Fernando Henrique Cardoso, em 96. Depois nós tivemos alterações seguidas na Lei de Diretrizes e Bases, que é o segundo documento legal que nós temos. Quer dizer, abaixo da Constituição você tem a LDB
E você tem também o Plano Nacional de Educação, que nós vamos, aliás, analisar durante o curso. Quero, aliás, ressaltar para os alunos que o caderno que eles vão ter em mãos, o livro que contém a legislação, está atualizado até 2018. Aliás, 2 alterações feitas agora, em 2018, no governo Michel Temer. Quer dizer, nós estamos atualizadíssimos com esse material todo. Eu acredito que nós vamos ter, a partir de 2019, outras alterações. Sim. E se esse curso for reproduzido novamente, provavelmente teremos outras alterações nesse caderno que nós vamos ter que analisar. E as alterações, a toque de caixa, saídas do forno, né, Palma? Porque foi uma coisa assim, nesse processo, eu acompanhei um pouco com o Antônio, foi bem corrido, né, para revisão, para organização, porque nós já tivemos, quer dizer, entra mudança de legislação, BNCC, quer dizer, e você falou, 2019, nós não sabemos o que nos espera, né? Como se costuma dizer, o futuro a Deus pertence, né? O futuro a Deus pertence. Então, vamos ver. Mas, enfim, até o finalzinho do governo, que terminou, nós estamos com a legislação bem atualizada. E ela é interessante para todos, de modo geral. Para todos e todas que queiram efetivamente saber exatamente o que pode se fazer, o que não se deve fazer em matéria de educação. Para isso é que existe a legislação. Claro que, às vezes, e isso o professor que está em sala de aula, o gestor que está na prática diária, ele sabe que muitas vezes há um certo descompasso entre legislação e a realidade que está acontecendo. Mas, enfim, se alguém quiser transformar essa realidade, precisa ter uma base legal. Portanto, isso está na legislação. Você já falou um pouquinho, então, de como está estruturado o livro, que os alunos terão contato, e também já está puxando alguns assuntos importantes que muitas vezes vocês, nós pedagogos, nós temos a visão que a legislação é muito chato, vamos deixar isso para depois, vamos aprender de qualquer jeito, isso daí não adianta. E o que você está chamando a atenção aqui para a importância do pedagogo, me corrija se eu estiver errado, é que conhecer a legislação é conhecer-se profissionalmente e conhecer tanto seus direitos quanto deveres. Quer dizer, então a legislação é importante para qualquer pedagogo. Exatamente. E o caderno, para falar um pouco mais sobre a estrutura do caderno, ao abordar a legislação, você pode tomar vários caminhos, pelo menos 2. Você pode comentar artigo por artigo, existe aí nas livrarias material feito dessa forma, como você pode adotar o critério que eu adotei, que foi o seguinte: pegar os pontos, os itens, os temas da legislação e desenvolvê-los a partir de alguns artigos. A legislação completa, o estudante vai ter num caderno todos os textos. Então ele pode ir lá e ver. E como é que foi o que nós procedemos? Primeiro, nós consideramos o seguinte: como está organizada a educação brasileira? Ela está organizada inicialmente em 2 níveis: educação básica e ensino superior. Nós demos ênfase à educação básica. Mencionamos alguma coisa do ensino superior, mas na realidade tratamos da educação básica. E a educação básica, hoje, ela está constituída por 3 segmentos: a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. E foi assim que nós procedemos. Analisamos primeiro educação infantil, ensino fundamental, ensino médio. Tratamos ainda da educação especial, questão da inclusão, que é uma inovação na legislação nos últimos anos, quer dizer, a ênfase que se deu à inclusão, a questão da educação indígena, a educação quilombola e a educação em tempo integral. Esses foram os pontos que nós trabalhamos. Além disso, fora desses temas, nós abordamos a questão do financiamento da educação, que, aliás,
muitos professores não dão a menor importância, não se interessam, acham que financiamento é uma coisa para economistas, etc. Na realidade, financiamento é a parte mais importante da legislação, porque sem dinheiro não adianta você querer ficar discutindo como é que vai melhorar o ensino fundamental, o ensino médio e assim por diante. Não é? E a LDB atual, ela já está com quase 40 alterações, desde 96, que foi o ano em que ela foi promulgada. Já inicialmente, em 97, já tivemos a primeira alteração, que diz respeito ao ensino religioso. O ensino religioso, originariamente, na LDB, na 9394, ele era sem ônus para os cofres públicos. Ou seja, o ensino de religião não seria pago pelo Estado. O ônus ficaria por conta da comunidade e das confissões religiosas. Ocorre que houve uma pressão muito forte, principalmente da Igreja Católica, por meio da CNBB, que é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que fez com que o presidente Fernando Henrique Cardoso fizesse a primeira alteração. E aí retirou a expressão sem ônus para os cofres públicos, ou seja, a partir daí o Estado também deve remunerar o ensino religioso. Foi muito polêmico, essa discussão se arrasta, até porque, do ponto de vista maior da nossa organização social brasileira, o Estado é laico. O Estado é laico. Isso quer dizer o seguinte, o Estado não assume nenhuma posição religiosa, permite todas. Ele não é um Estado ateu. É bom que você Sim, tem uma diferença aí. Agora, ele é um Estado laico, ou seja, que permite a manifestação religiosa de todo tipo, indiscriminadamente, não só de católicos, evangélicos, não, mas todos, inclusive os cultos afro, etc. Tudo isso está permitido. E o entendimento é que, portanto, o ensino religioso não deveria ser pago. Aliás, rigorosamente falando, ele nem deveria estar nas escolas. Não deveria existir, sou dessa opinião também. Essa é a verdade. Só que no Brasil só houve uma vez, e nós destacamos isso no texto, a Constituição de 1891. A Constituição de 1891 estabeleceu, pela primeira vez, o Estado laico, e ficava muito claro que não haveria na escola o ensino religioso. Mas ele retornou com o Getúlio Vargas. A partir de 1934, a Constituição volta a reintroduzir a questão do ensino religioso. E assim permaneceu em todas as constituições que nós tivemos, inclusive na última de 1988. Não é? Mas, enfim, o que é básico aí é que essa primeira alteração ela veio para, na realidade, garantir que o Estado deveria custear o ensino religioso. Não é? Bom, e daí, na sequência, nós tivemos já, entrando no governo Lula, nós vamos ter uma série de alterações, estão todas no caderno, e vai prosseguir com a Dilma e vai prosseguir com o Temer. Tanto que eu citei aqui que em 2018 tivemos 2 alterações na LDB. Né? Bom, outro ponto importante que é abordado é a questão do Plano Nacional de Educação, que nós tivemos 2. Eu me refiro no material ao primeiro, que é de 2001, aprovado no governo Fernando Henrique, e que teve, na realidade, pouca, como é que eu diria? Na prática foi pouco efetivo. Por quê? Porque já em 2003 tem outro governo. Então, na realidade, começa em 2001, tem só o ano 2002, em 2003 vem outro governo, e no início esse governo, aliás, ignorou o Plano Nacional de Educação, o primeiro. Criou o chamado PDE, que era um Plano de Desenvolvimento da Educação, aí já no governo do Lula,
E, finalmente, em 2014, nós vamos ter o segundo Plano Nacional de Educação, que é o que está em vigor, né? Que é um plano já diferente do primeiro, principalmente no quesito do financiamento da educação, porque ele estabelece que até 2024 nós estaríamos aplicando obrigatoriamente 10% do PIB em educação. Hoje esse percentual está girando por 5,5%, 6%. Então seria 7% já em 2020 e 10% em 2024. Agora, tudo isso acaba ficando letra morta, porque na realidade você tem aquela emenda constitucional que eu menciono no material, que é a 95, que é aquela que congela os gastos com educação, saúde e etc. Bom, então, falar em 10% do PIB, pouco vai... Está utópico ainda. Exatamente, porque, na realidade, os gastos em educação e saúde estão congelados. Você só pode gastar em 2019 o que você gastou em 2018 mais a inflação. Ou seja, a inflação não chegou a 4%. Então, na realidade, isso deixa claro que as metas do Plano Nacional de Educação não serão cumpridas se for mantido esse congelamento por 20 anos. Então, veja, a coisa não é fácil não, né? Não tem jeito. Muito legal. Bom, nós viram que nós temos muito a estudar, muitas articulações e muitas sinapses para desenvolver aí sobre esse assunto. Importante. Vejam que o que o Palma falou no começo, a importância de saber sobre financiamento estudantil. E reforço, né? Ninguém faz nada sem dinheiro. Ah, eu quero viajar, mas não tem dinheiro para viajar, você não tem como. Sabe? Então, tudo precisa do dinheiro para que a máquina funcione. Então, vamos tirar essa visão de que, olha, eu não quero fazer gestão, porque normalmente no curso de pedagogia a gente vê assim, essa parte é a parte mais chata, essa parte, mas ela é necessária. Nós temos que ampliar a nossa visão de gestão, como foi dito aqui no começo do nosso bate-papo, porque não dá mais para pensar. O professor, ele é um líder em sua sala. Então, logo, ele está gerindo uma realidade, que quer seja a sua sala de aula, quer seja a escola, quando ele vai para a gestão escolar. Mas, vamos imaginar, fazendo aqui um comparativo. Se você vai ao médico que não conhece a área, que não conhece as mudanças da sua área, legislações, não conhece mudanças de medicamentos, inovações tecnológicas, você troca de médico. E porque nós, professores, não fazemos a mesma coisa. Porque o seu aluno que chega em sala de aula e pega um professor que não entende de legislação, não entende de didática, não entende de educação, tem que aguentar esse professor até o final do ano. Não tem opção de trocar, como nós faríamos com um médico no convênio. Palma, nós estamos chegando ao fim do nosso papo aqui, essa introdução. O que você tem aí de recado final para os nossos alunos de pedagogia? Coisa que você acha imprescindível dizer para eles nesse momento? Só quero reforçar a importância de se estudar legislação. E eu espero que vocês aproveitem, não só o conteúdo de legislação, como o que vai vir na sequência. O módulo de gestão é uma inovação nesse curso nosso, na realidade. E está estruturado, aliás, de acordo com a legislação. Mais uma vez, a legislação é importante até para que você possa se situar melhor. Eu quero dizer que, normalmente, o estudante inicia o estudo de legislação com o pé para trás, como você mencionou. Agora, o que tem mostrado as avaliações que nós temos feito, aliás, esse curso está na sua 3ª edição, que ele começou lá atrás, com o tal do Pedagogia Cidadã. Sim, sim. Depois veio a Univesp, e depois esse convênio com a UAB e com a Prefeitura de São Paulo. A experiência que nós estamos tendo, atuando junto à rede municipal aqui da capital, é muito rica, porque nós não tínhamos atuado anteriormente. Nós atuamos na 2ª edição do curso, com 60 municípios no estado, mas não com a capital. E o que nós colhemos no final é que os alunos diziam, bom, foi muito bom aprender legislação. Entendeu? Vai usar no dia a dia, de acordo com a situação de cada um. Com certeza. É isso. Agradeço aí pela audiência
e espero que vocês aproveitem. Nós que agradecemos sua presença, prontidão de estar aqui conosco, Palma. Valeu, muito obrigado. E a vocês, alunos, muito obrigado por nos assistirem. Espero que vocês tenham um semestre maravilhoso, de muitos estudos, muitas descobertas, porque vocês estão na reta final do curso, mas aprender nunca tem reta final. Um grande abraço e até o nosso próximo bate-papo, gente. Tchau, tchau.